Fala pessoal, beleza? Wagner Souza mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como que eu faço uma análise para over, tá? Aqui utilizando o sistema da Compass Stats. Lembrando que pessoal, eu vou fazer aqui essa análise, mas eu trabalho mais over FT, tá? Então eu vou focar mais nessa parte do FT, tá ok? E lembrando também, pessoal, que para vocês facilitar a análise de vocês, buscarem os seus jogos, é só vocês salvarem as suas metodologias lá pelo backtest aqui na aba de meus jogos, ou dos métodos aqui nos filtros. E é só clicar no seu método e os jogos do dia já vai ser filtrado para vocês. Eu já deixei aqui separado para a gente alguns jogos, 3 jogos da sexta-feira e 2 jogos aqui do sábado, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês o que é que eu analiso, tá? Para ver se esse jogo tem uma tendência a ser over goals de acordo com as minhas metodologias ou não aqui dentro do site da Compass. E para começar, pessoal, eu costumo já de cara observar aqui as porcentagens das equipes, principalmente essa média total aqui, porque isso já vai me dizer que quais são mais ou menos as médias dessas equipes de cada uma, se elas têm médias, porcentagens interessantes ou não. Eu costumo sim olhar cada um individual, por exemplo aqui o RB Leipzig de over 2,5 63, o Stuttgart 75. Eu costumo sim olhar individual de cada um, mas eu dou um pouco mais de ênfase aqui na parte do total, porque é a média dos dois, considerando as condições que eles jogam, tá? E por aqui eu vejo médias bem interessantes, considerando que eu levo em conta isso aqui que seja maior ou igual a 50, tá bom? Outra coisa que eu costumo olhar bastante aqui já no minuto do primeiro gol é se ambas as equipes marcam bastante esse primeiro gol e sofrem também, ou pelo menos uma delas, porque aí o jogo tende a ter um grande favorito ou um super favorito, e geralmente a gente costuma pegar boa tendência de gols nesses jogos. Como é o caso aqui do Leipzig, a gente vê que tem boas porcentagens, tá? Eu costumo deixar dessa forma aqui, pessoal, ó, desmarcado o 3,5, o 1,5 HT e o BTTS HT também, porque como eu trabalho no FT, eu uso apenas uma referência do 0,5 HT para mim, que para mim já está de bom tamanho, tá? Lembrando que isso é a forma que eu trabalho. Vocês podem procurar validar as metodologias de vocês. Se isso for interessante, vocês podem utilizar. Se não, vocês também podem descartar. E como eu ia falando, aqui no RB Leipzig a gente vê que o time da casa é um time que marca bem o seu primeiro gol e o visitante costuma sofrer mais o seu primeiro gol. Então isso já para mim já é um indício interessante. Quando eu abro aqui o Head to Head, olha só o que eu encontro aqui, ó. Um Leipzig muito forte em casa, a gente vê que é um time que ganha muito em casa, que marca bem em casa, com confiabilidades muito boa, tá? Isso aqui é excelente, defesa boa. O HT é um time que marca muito, embora a confiança já não seja lá essas coisas. No entanto, a gente vê aqui, ó, que o Stuttgart é um time que sofre muito e com a confiança bem interessante. Então, esse aqui, embora não opere HT, esse é um jogo que eu já vejo muito interessante para buscar ali um over 0.5 HT, até sendo um pouco mais ousado, 1,5 se for o caso, dependendo de como esteja o jogo. Filtrando aqui pelos últimos 5 jogos, a gente vê que o Leipzig aumentou um pouco ainda a sua marcação, melhorou a confiabilidade aqui em tudo isso aqui, continua com defesa boa. Piorou um pouquinho aqui o HT, mas o visitante continua sofrendo muitíssimo, pode-se dizer, e com uma boa confiabilidade, tanto no HT quanto no FT. Então eu vejo isso muito interessante para operar gols nesse jogo. Então a tendência que eu vejo aqui para esse jogo do RB Leipzig e do Stuttgart, embora esteja muito mais em cima do time da casa, ao qual você pode até operar um back ou um handicap asiático menos 1,5, dependendo de como esteja essa linha e da sua metodologia também, claro, é uma tendência para gols. E quando eu falo para gols, eu vejo aí uma tendência de um over 2,5 bem interessante nesse jogo, tá? Lembrando que esse jogo acontece na sexta, eu ainda não olhei como é que tá essas odds, estou falando, vendo isso aqui apenas pelo que eu estou vendo no sistema da Compass, tá bom? Outra coisa que eu costumo olhar muito aqui é aqui na tela do Head to Head,
eu costumo ver aqui as distribuições dos gols, para eu ter mais uma noção de como entrar nesse jogo, qual minuto para mim é mais favorável, qual o tempo também, já que aqui tem a distribuição por tempo, olha só. E a gente vê aqui, ó, que o Leipzig tem muitos minutos aí de 0 a 15, muitas faixas de minutos, onde ele marca bastante gols, e o Stuttgart, onde ele sofre bastante gols. Então isso, para operar gols, para mim, é muito interessante. Nos confrontos diretos entre eles, isso aqui é ruim, porque você vê que a taxa é baixíssima de over 2,5, tá? É mais alta de over 1,5. Mas com os dados que eu tenho aqui nesse atual temporada, eu não fico de fora desse jogo para operar um over 2,5, tá? Observando o outro jogo aqui, é o jogo do Endov e do Heracles, a gente vê que nós temos um time forte em casa, marcando o primeiro gol, o visitante sofrendo um pouco mais seu primeiro gol e praticamente não marcando. Quando a gente abre aqui o head to head, a gente vê que tem médias muito interessantes para ambas as equipes aqui. Olha só. Uma coisa que eu esqueci de falar ali no Leipzig, mas vou fazer aqui, olha só. Eu costumo considerar também como está o desempenho aqui do geral dos últimos 10 e dos últimos 5. A gente só tem 10 jogos, ok. A gente vê que as duas equipes marcam muito, o visitante sofre, está interessante, mas está disperso. E a gente vê que são dois times que costumam estar ganhando bem os seus jogos. Quando a gente abre aqui os últimos 5 jogos, olha só, a gente vê que o time de visitante passou a sofrer mais, aumentou a confiabilidade dessa média, o que é interessante para nós, que vamos operar gols, e também o visitante, o mandante, na mesma proporção. Se eu voltar aqui um pouquinho, ó, vocês vão ver que o mandante tinha uma média quase que igual a dos últimos 5 jogos, aumentou um pouquinho, mas essa confiabilidade dessa média melhorou um pouco mais. O que é que isso quer me dizer? Isso me indica que ele passou a sofrer esse pouco gol com mais frequência. E se eu quero operar gols, isso para mim é muito interessante. Então aqui também eu vejo um jogo com uma tendência muito interessante a um over 2,5 e também a um BTTS, já aqui pelos últimos 5 jogos dessas equipes. Quando eu abro aqui o nosso head to head, demora um pouquinho, pessoal, é assim mesmo, a internet está um pouquinho lenta, mas é tranquilo, tá? Quando eu abro aqui o meu head to head, olha só, você vê que o time da casa tem faixas de minuto onde ele mais marca e o visitante marca bem, mas tem mais onde mais sofre. Então é jogo interessante sim para gols, tá? Olha só a distribuição entre eles, embora seja um único jogo. Aí eu costumo ver bem isso aqui, você vê que o time da casa marca bem no HT, mas sofre mais no segundo tempo. Já o visitante tem uma distribuição melhor, filtra pelos últimos 5 jogos aqui. Você vê que o visitante manteve, o time da casa também manteve ali mais no primeiro tempo. Então, esse é um jogo que eu considero bem interessante para gol, de acordo com os dados que eu estou vendo aqui, tá? Outro jogo aqui é o Chelsea e o West Ham na Liga Amadora da Inglaterra. Mas é um jogo que tem dados muito interessantes. Observem só isso aqui, ó. Duas equipes marcando forte, com confiabilidades boas, sofrendo muito aqui no caso do visitante. O mandante sofre bem, mas isso aqui não é tão bom. Mas de acordo com os outros dados e confiabilidade que eu estou vendo, isso aqui, esse jogo ainda se torna interessante para gol. Não é isso aqui que vai tirar o jogo. Então, dá para sim operar um jogo com a tendência over aqui. Olha só, o mandante é um time que costuma ganhar mais seus jogos nos últimos 5 jogos. O visitante tanto marca muito quanto sofre, então mais um jogo interessante para gols. E você, quando já olha aqui, também você vê isso aqui, ó, porcentagens bem interessantes. Outra coisa que eu costumo observar, e ainda não falei para vocês, aqui no Head to Head, são a questão dos jogos das equipes aqui, ó. Você vê que o time da casa ele costuma ganhar mais seus jogos, o que é bem interessante, tá? Visto que o visitante sofre bastante gols. Então é um jogo, se vocês quiserem ficar de olho também em um back home mais interessante para gols, tá? E até um BTTS, porque mesmo nos últimos 5 jogos isso aqui tendo ficado mais disperso, nós temos um visitante que marca bem com a boa confiabilidade, tá ok? E os últimos 2 jogos, pessoal, é aqui os jogos do sábado, que eu deixei aqui entre Freiburg e Stuttgart, tá?
A gente vê aqui um Freiburg forte jogando em casa, marcando forte, um pouco mais disperso, mas isso aqui para mim ainda tem uma confiabilidade interessante, visto que o visitante marca bem e sofre muito com a confiabilidade boa, tanto no FT quanto no HT, então isso é bem interessante. Quando eu puxo aqui para os últimos 5 jogos, ó, isso para mim aqui mostra para gols, tá, pessoal? Que o jogo evoluiu um pouco para ser jogos com gols, tá? Veja que ele passou a marcar muito bem confiável e a sofrer na mesma proporção. O Stuttgart ele manteve aquela confiabilidade, porém ele subiu sua média, e isso é interessante. Eu vejo também um jogo aqui, caso alguém queira, interessante para um back homer, mas é bom tomar cuidado que o visitante ele marca bem, então é um jogo para live, mas principalmente para gols, tá? Over 2,5 e mais uma vez um BTTS, visto essa média aqui, por mais que o visitante sofra pouco e esteja disperso, é o que isso aqui está me dizendo, acontece com pouca frequência, essa média alta e muito confiável, bem homogênea, que acontece com bastante frequência, isso a gente pode pegar uma odd um pouco mais alta lá na Betfair e temos uma confiabilidade boa no visitante em marcar gols. Então pode ser interessante um BTTS. Por isso eu vejo uma tendência de jogo para over 2,5 e BTTS também aqui no jogo do Stuttgart no sábado, tá? Do Stuttgart não, pessoal, foi mal, do Freiburg e Augsburg. E o último jogo aqui que eu vejo com a tendência boa para gols é o jogo do Aral e do Thun na segunda liga da Suíça. Olha só, a gente já vê aqui que são porcentagens bem interessantes. Médias muito interessantes de marcados e sofridos de ambas as equipes. Isso é muito interessante para trabalhar gols. E quando a gente filtra aqui nos últimos 5 jogos, você vê que o time da casa, embora tenha ficado um pouquinho, a confiança tenha subido, caído um pouquinho, melhor dizendo, a média subiu um pouquinho, a confiança caiu um pouquinho, mas ainda são médias confiáveis e bem interessantes para se operar gols aqui. A mesma coisa do visitante, que diferente do mandante, ele melhorou a sua confiabilidade e as suas médias subiram. Então eu vejo jogos bem interessantes para gols aqui, para over 2,5 e BTTS, tá? Então galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like aí, ajuda a gente, segue a gente aí no canal, tá? Para que a gente possa fazer mais vídeos como esse, tá? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.